Esquadrão de Demonstrações Aéreas, mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça. E hoje aqui temos o prazer de receber aqui um dos pilotos, o Major Nunes, que amanhã, dia 7 de abril, vai estar fazendo uma demonstração. Vocês são tudo maluco, né? Porque o que eu vejo de manobra vocês fazerem ali não é pra gente normal, né, Major? Não, na verdade o pessoal, todo mundo acha isso, né? Mas na verdade é todo muito treinado, né? A gente faz o que a gente treina exaustivamente e não tem uma obrigação de fazer no momento se não tiver tudo exatamente perfeito, né? Então todo mundo fala, vocês são malucos? Não, na verdade todo mundo só faz exatamente o que treinou muito. Eu vi realmente há um treinamento bem intenso, mas eu me assustei porque nós que também sempre andamos de moto aí pelas estradas, a gente sempre resguarda uma certa distância. E eu cheguei a ver que vocês chegam a ficar 2 metros de distância um avião do outro em alguma situação. Que loucura é essa? É isso aí, toda a separação é visual, né? Então é importante que a gente esteja vendo bem. A gente fica perto para ver bem e aí fica mais seguro até. Ah, 2 metros um avião do outro? 2 metros, é mais ou menos isso. Nós chegamos a essa distância mínima, tem separações, cruzamentos, mas na verdade quando a gente está a 2 metros a gente está estabilizado, né? Não está perto, mas está estabilizado, né? Visto os cruzamentos que a gente está, aí toma um pouco mais de distância para ficar seguro, mas quando a gente está a 2 metros está todo mundo bem coordenado e fazendo aquilo que treinou. E eu estava vendo também, né? Então eu vi algumas formações, existe um número máximo ou normalmente são 7 aeronaves? 7 aeronaves é o que a gente faz, né? O display, a demonstração no dia a dia é de 7 aeronaves. Só que essa a gente acaba splitando, né? Separando para que preencha a arena. Então tem o quatrilho, 1, 2, 3 e 4. Geralmente eles estão na arena. Quando eles saem, entre os 5 e meia. Sai o 5 e meia entre os 7. Dessa forma não fica o que a gente chama de buraco, né, de tempo na demonstração. A gente deixa a demonstração mais densa, né? Então acaba vindo avião de todo lado e o público não fica esperando a gente reposicionar. Enquanto um está reposicionando, ganhando energia, o outro já está se apresentando ali. É por isso que a gente separa. No começo da demonstração a gente entra com 7, depois a gente separa e se junta de novo em alguns momentos ali para a demonstração ficar mais densa. Legal, e realmente, gente, vocês veem que é maravilhoso para quem está assistindo, a gente sabe, existe todo um treinamento, mas que coisa linda, né, ver essa formação lá no alto. E muitos querem saber, né, eu li como é que isso acontece, mas muitos querem saber como é que é essa fumaceira aí, como é que funciona. É óleo vegetal isso, né? Isso, é um óleo biodegradável, tudo certo. Ele sai ali do nosso escapamento direito, ele é pulverizado e aí a gente consegue produzir a fumaça. Comandado manualmente pelo piloto, fumaça já é dedo para frente aqui, fumaça fora é dedo para trás. E aí toda aquela fumaça junto dos aviões ali a gente faz no comandamento do líder. Me fala uma coisa, a gente sabe que no automobilismo, principalmente aí essas Fórmula 1 e outros tantos, é muito treinamento de pescoço para aguentar a gravidade, né? E pelo que eu vi, exerce uma força 5G ali para vocês. E ainda, vocês ficam praticamente pendurados só pelo cinto quando estão de ponta cabeça. Conta um pouquinho, como é que é essa experiência? É isso aí, na verdade a gente chega até 6G, é o limite do avião, geralmente a gente não chega nisso aí, só passando disso aí o avião está em pane, a gente vai ter que ver o avião. Então 6G é um limite que a gente pode chegar. A gente mantém um treinamento físico, né, dentro do possível, né, não necessariamente são atletas, mas mantém um condicionamento físico para aguentar. E aí esse é o G positivo, que o corpo aguenta mais, sustenta mais, e o G negativo, a gente é um pouquinho menos acostumado quando está ali suspenso e pendurado pelo cinto, aí requer uma adaptação, é aquela sensação de flutuar, um certo desconforto, né? Não é natural, no começo a gente tem que se adaptar, mas depois o que a gente fala lá é de reseta, dá um start, você aprende que curvar para um lado é empurrar o manche para o outro, e aí você se adapta, mas realmente o G negativo ele já é mais desconfortável para a gente, mas suporta bem. Também uma outra dúvida, existe também a possibilidade mesmo com todo esse treinamento de vocês, existe a possibilidade de repente um certo enjoo lá em cima, ou seja, vocês andam com um saquinho de enjoo dentro do avião? Ah, sim, existe a possibilidade. Existe? Existe. E é claro, o avião ele tem que ser preservado. Se não levou o saquinho de enjoo, tem um jeito fácil, é aqui, ó. É o problema. É mesmo? O problema não é do avião, o problema é seu. E acontece, quando a gente fica no período de férias, quando a gente volta a voar, fica embrulhado. Eu fico. Quando eu comecei a voar na fumaça, mesmo já tendo voado bastante antes, quando eu comecei a voar, passei mal, vomitei. Acontece, faz parte, depois melhora. Então, você é motociclista, outra curiosidade também que eu vi. Bom, o capacete do motociclista, basicamente, ele é só para questão de segurança e também para comunicação. Mas aquele de vocês tem outras funções, né, Major? Perfeito.
segurança, comunicação também, mas o nosso suprimento de oxigênio ele vem dali, né? Então a gente não tem que se preocupar, as mãos estão no comando à medida que muda a altitude, né? A gente tem um sistema que vai gradando e dando o oxigênio que a gente precisa, e o capacete ele nos permite executar tudo que a gente está fazendo de cabeça para baixo e ter a minha comunicação, a minha segurança e também o meu suprimento de oxigênio. Ele facilita a nossa vida. Me conta um pouquinho a respeito dessa roupa, né? Esse macacão, ele é só realmente uma identificação, ou ele tem alguma coisa que aciona durante o voo, principalmente quando exerce a força de gravidade? Isso. O macacão, esse aqui, o macacão, ele tem algumas características, ele é antifogo, ele nos dá uma certa facilidade, né? Fecha aqui, a gente ainda vai utilizar luva, fica fechado pelo capacete, mas a gente tem a roupa anti-G, é um traje que eu coloco em cima do capacete e à medida que eu puxo puxo o manche e a gravidade, né, a força da gravidade, digamos assim, se multiplica, né, porque eu estou nos meus raios de curva ali aumentando essa gravidade, a minha perna, meus membros inferiores aqui são comprimidos para o sangue voltar, porque senão a gente tem aquele apagamento, né, isso a gente sente. Então começou a puxar, a gente já se acostumou que a perna vai começar a ser comprimida. Isso permite que eu tenha sangue para continuar acordado. Então o anti-G pra gente é importante. Maravilhoso. Bom, o que eu imagino que vai acontecer amanhã, né? Muitos garotos, muitos jovens aí, quando estiverem vendo vocês ali, com certeza vão sonhar, né? Inclusive espero até que meu filho, que é apaixonado por avião, né? A gente de casa, quando passa, ele fica apontando. Muito jovem vai querer se interessar em saber da possibilidade de se tornar um piloto. Como é que funciona e como é que foi o teu caso? Me conta a tua história, mano. Perfeito. Perfeito. É um dos nossos objetivos, que várias pessoas sonhem, que a gente tenha pilotos que nos encontrem e falem, estava lá em Balneário Camboriú, ali às 16 horas, amanhã, né, domingo, e a esquadrilha passando, e foi isso que me colocou na Força Aérea. Essa é a história de muita gente, né? A minha história, eu sou de Minas, né, morava longe ali não tinha muito contato com a aviação. É mais Rio, São Paulo que mantém os centros de formação? Na verdade, o centro de formação, a gente tem em Minas, né? Como é que acontece? A gente entra na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, estou falando especificamente do piloto. A Força Aérea tem várias portas, né? Vamos falar aqui do piloto, que foi a pergunta. Entra na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, fica lá por 3 anos. Existem concursos para recompletar vagas, então cada edital pode ser que abra vaga direto para a academia, mas aí são vagas só para recompletar. A maioria das pessoas vai entrar na escola preparatória, ficar 3 anos lá, regime de internato, e depois ir para a academia da Força Aérea, sendo classificado, atingindo todos os níveis em todas as provas, e a parte física também, e médica. Ele vai para a academia da Força Aérea e ficar lá por 4 anos. É só estudar, vai ter que ser um atleta além de muito inteligente. Isso. Muito esforçado, o perfil tem que ser basicamente muito esforçado, não necessariamente muito inteligente, mas eu conheci alguns muito... Tem que estudar. Tem que estudar, isso é fundamental. Então lá na academia tem toda uma rotina diferenciada, né? Às vezes o dia não acaba, né? Começa muito cedo, vai até muito tarde e às vezes ele emenda um dia no outro. Mas na verdade o que precisa fazer lá na academia é estudar, né? Cumprir com suas obrigações, manter uma rotina que é necessária para organizar o tempo. E depois 4 anos na Academia da Força Aérea, lá ele voa também, é apresentado hoje, voa 2 aviões, voo T-25, voo T-27 na Academia da Força Aérea. E lá, terminado o curso, ele vai ser classificado em alguma aviação. Aí ele vai para aviação de caça, patrulha, transporte, reconhecimento, e vai fazer a sua especialização. Aí, está formado piloto da Força Aérea. Como é que ele retorna para a fumaça? Uma das portas, né, que existe esse piloto ir para os esquadrões operacionais e voltar para dar instrução, tanto em Natal, no 2º e do 5º, quanto na Academia da Força Aérea. Esses que foram instrutores e atingiram certas marcas, eles podem colocar o nome para fumaça. E aí vão ser submetidos a um conselho. Esse conselho é composto por quem está na fumaça nesse momento, e ele vai ser avaliado para fazer parte do time. Então, a gente não busca super-homem, não busca nada, busca aquele que vai agregar o grupo, né? Que se esforce e tente cumprir da melhor forma ali os seus afazeres. Isso é importante. Então, quer dizer, qualquer jovem que estiver aí na orla pode sonhar com isso. Então, não é algo tão difícil assim, né, Marcos? Não é não. A caminhada ela é longa, mas não é algo... São, né, vários passos até chegar lá. Pode sonhar com certeza, né? Era eu há algum tempo atrás aí. Bacana. E me fala uma coisa, durante um ano,
Quantas demonstrações, mais ou menos, vocês chegam a fazer? Quantas apresentações? O principal que eu vejo, acho que é o 7 de setembro, né? Mas fora isso, com que rotina vocês vão se apresentar no Brasil? E se tem alguma agenda fora do Brasil também? Isso, o 7 de setembro a gente já considera uma data que é muito certa, né? Que nós vamos fazer a apresentação. E hoje, depois que a gente implantou definitivamente o Super Tucano, a partir de 2015, a gente chegou num número de demonstrações que a gente considera muito adequado para fazer toda a formação, todo o trabalho que a gente tem que fazer para cumprir as escalas de voo. Então a gente faz hoje 65 demonstrações em torno disso por ano. A nossa escala, ela é definida. Basicamente, você está me falando toda semana, então. Isso, é que no final de semana a gente faz 2 ou 3. Basicamente, vai sempre acontecer quando a gente vai conseguir montar público ou em grandes eventos ou nos finais de semana, né? E é basicamente isso. Todo final de semana a gente está demonstrando. Agenda fora do Brasil tem também? Existe. Ano passado a gente fez uma missão e isso aí anualmente é definido. E quem define a nossa agenda é o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica. Então tem todo um trabalho, aí vai pensar naturalmente em economicidade e né, toda uma gama de situações aí para entender se a gente vai ou não para fora do país. Então a gente cumpre essa agenda. Bom, vocês têm um setor lá de comunicação, né? E com certeza não só a nossa entrevista vai trazer muita curiosidade, mas também tem gente que vai querer saber um pouco mais, vai querer entender um pouco mais como é que funciona, né, toda a parte da Força Aérea, a parte do esquadrão também. Qual um site, qual um lugar em que a pessoa pode tirar todas as informações e saber, por exemplo, da agenda de vocês? Perfeito. Lá no nosso site, no www.fumaça.org, ele vai conseguir entrar. Então, mas só entrando nos buscadores na internet, colocando Esquadrilha da Fumaça, ele vai conseguir entrar e ver a nossa agenda lá. Essa agenda, geralmente, ela sai com uns 2 meses de antecedência e as pessoas conseguem se planejar, né? E a gente espera que fique mais fácil das pessoas conseguirem ver a fumaça. Legal, gente. Então isso daí, ó, uma entrevista super exclusiva, super especial. Amanhã, esses caras hoje se apresentaram em Blumenau, vieram pro hotel descansar um pouquinho. Amanhã, dia 7 de abril, aqui em Balneário Camboriú, 4 horas da tarde, vão estar fazendo a apresentação. E Major, me fala uma coisa, então basicamente a Esquadrilha da Fumaça, ela é composta por pilotos e mecânicos, né? Quer dizer, como é que acontece toda essa formação? Isso, a gente somos um esquadrão pequeno, né? Temos em torno de 70 militares. Os pilotos, né, como a gente falou, oriundos lá de Barbacena, né, entram na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, Academia da Força Aérea e essa trajetória aí. Mas os nossos graduados, que fazem na verdade, a maior parte do time da Esquadrilha da Fumaça, a gente chama de Anjos da Guarda, não por acaso, né, sem eles ali a gente não teria fumaça, né? Não tem muito o que falar. Mas eles são oriundos da Escola de Especialistas de Aeronáutica, em Guaratinguetá. Então eles fazem o curso técnico lá, vão para as unidades, ganhar experiência e depois, da mesma forma que os pilotos, eles vão ingressar através de conselho, né, vai ser avaliado e ingressam na Esquadrilha da Fumaça. Essa é a maioria do nosso pessoal, são os nossos anjos da guarda. Várias especialidades, né? Mecânica, parte administrativa, mecânica nas suas diversas especialidades, tem especialista em tudo lá, né? Para ter um esquadrão autônomo, que é o caso dos esquadrões da Força Aérea. E o pessoal administrativo, que nos dá o suporte administrativo. Além desse pessoal, a Esquadrilha da Fumaça também tem oficiais que compõem aí o nosso quadro de comunicação social, por exemplo. Temos jornalistas, temos relações públicas, temos publicitários, né, para fazer esse nosso trabalho de divulgação. Então são várias portas. A Força Aérea tem lugar para todo. Tem médico, tem meteorologista, tem veterinário. A Força Aérea tem diversas portas e a fumaça é um mix de muita gente trabalhando. Eu tenho certeza que essa entrevista com certeza vai trazer muita curiosidade e vai trazer muita busca por informação, né? Então The Riders é Histories, é histórias. E hoje tivemos o prazer de receber aqui o Major Nunes, representando a Força Aérea Brasileira, Esquadrão de Demonstrações Aéreas, mais conhecida como Esquadrilha da Fumaça. Muito prazer, obrigado pela sua atenção e olha, parabéns, porque realmente não é para qualquer um. Muito obrigado por poder divulgar aqui um pouquinho do nosso trabalho. Espero que as pessoas possam ir lá e acompanhar a nossa agenda também, para a gente ter cada vez mais público e mostrar aí o nosso trabalho. The Riders, isso daí, ó, agora com a Esquadrilha da Fumaça.